Então tá bom. Então, nesta ação penal 508.33.51.89, depoimento do senhor Carlos Eduardo Strauchalbeiro. Senhor Carlos, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio pela nossa lei. Se o senhor ficar em silêncio, inclusive nossa lei, isso não dispõe que isso não significa prejuízo para o senhor. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar no processo e esclarecer eventualmente os fatos aqui que são objeto da acusação. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, eu prefiro esclarecer o que for necessário. Certo. Faço questão. Eu vou pedir para o senhor primeiro só puxar o microfone um pouco mais próximo. Pois não. Então. Senhor Carlos, o senhor trabalha na Engevix desde quando? Trabalho na Engevix desde 2008, como funcionário efetivo, e cheguei a prestar serviço para a Engevix entre os anos de 2006 e 2007. Em 2008, o senhor entrou em qual posição? Engenheiro de civil. E empregado normal da empresa? CLT, sim, senhor. E qual era a função que o senhor... Foi em setembro de 2008. Qual era a função que o senhor exercia? Basicamente, uma função de engenheiro, de parte técnica da empresa. E posteriormente? Posteriormente, eu fui mudando de funções dentro da empresa. Eu assumi responsabilidades sobre alguns contratos como coordenador. O que é a função de coordenador de contrato? A função de coordenador do contrato, ela é uma função que ela é estabelecida, inclusive, em estatuto pela empresa, que é o responsável por fazer a obra. A gente fala contrato, né, nas empresas de engenharia, mas quando a gente está falando nesse tipo de contrato, nós estamos falando de fazer a obra. Tá? Então, em 2008, eu era um coordenador técnico, setembro de 2008, ou outubro de 2008, não me lembro exatamente a data, e assim fiquei até fevereiro de 2011. Tá? Então, eu tinha as funções de coordenador monta a equipe da obra, designa a equipe de engenharia para fazer o projeto, trabalha junto com a equipe de suprimentos para fazer o suprimento de materiais e equipamentos, coordena o setor de qualidade, segurança, meio ambiente, responsabilidade de saúde, e coordena o planejamento da obra para que você execute o escopo do contrato que está sendo lhe dado. Esse contrato, a minha participação no contrato começa no momento que o contrato chega dentro da casa. O contrato chegou dentro da casa, é feito o que a gente chama um comunicado de novo contrato pelo vice-presidente da área ou pelo diretor. Enquanto coordenador, eu tenho um diretor acima de mim e tenho um vice-presidente acima de mim. Tá? A sua responsabilidade era executar os contratos? Executar os contratos, executar sim, a obra. E que contratos, que obras que o senhor especificamente ficou como responsável? Eu trabalhei pela ordem, talvez, numa pequena parte do projeto Cacimbas, que é chamado Projeto Peruá. Depois eu trabalhei num projeto da URC de Cubatão, que é a Unidade de Reforma Catalítica. Aí eu trabalhei no estaleiro do Rio Grande para fazer as edificações do estaleiro para a Ecovix. Era um contrato interno, é o que a gente chama de um contrato in-house, no qual a Ecovix contratou o serviço da Engevix para construir lá prédios, era uma obra civil, para fazer depois o processo dos navios. O senhor chegou a assumir algum cargo de diretoria? Sim, senhor. Quando? A partir de... Posso estar não sendo muito preciso, mas por ordem de fevereiro de 2011, eu assumi um cargo de diretoria na área industrial, no qual muda basicamente o seguinte: é uma diretoria técnica. O que muda de coordenador para diretor técnico? Muda que você tem as equipes das várias obras e você passa a supervisionar as equipes das várias obras. Então, daí o senhor não fica mais responsável por uma obra apenas? Não. A tendência é você... na verdade, nessas épocas que a gente está falando, tinha poucas obras dentro da casa, então sempre dava atenção mais uma. Por exemplo, no caso do ERG, foi uma obra que me deu muita atenção. Eu cheguei a passar lá... Qual obra? Estaleiro do Rio Grande, a obra que nós fizemos para a Ecovix. Eu cheguei a passar lá 20, 30 dias seguidos sem voltar para casa, tocando obra,
com bota, capacete e fazendo o trabalho de campo e ordenando a equipe de obra. No caso da URC, eu cheguei a ficar também, como eu moro perto do Rodoanel, eu saía, praticamente passava de segunda a quinta dentro da obra e vinha para casa nos finais de semana. Isso aconteceu principalmente no começo da obra, quando eu era coordenador, que demanda mais aquele momento da figura, você aí, pleonástico, do coordenador para organizar a coisa. Tá? Quando o senhor era coordenador de projeto, o senhor estava subordinado a quem? Quem que o senhor respondia diretamente? Diretamente ao diretor da área, que é o José Carlos Mendes Lopes. E depois, em segunda instância, o Dr. Gerson de Mello Almada. E depois, quando o senhor era diretor técnico, o senhor assumiu a posição desse José Carlos, isso? Exatamente. O Dr. José Carlos Mendes Lopes deixou a empresa. Vamos lá, foi duas fases. Eu fui promovido a diretor técnico em fevereiro de 2011. E o Dr. Lopes, ele deixou a empresa ele continuou, porque o Dr. Lopes foi galgado, quando eu fui promovido a diretor, a vice-presidente. Tá? E aí em 2012, eu continuei como diretor e saiu o Dr. Lopes. Só isso, não houve uma mudança aí. O Dr. Gerson passou a ter uma linha direta comigo em 2013. O senhor permanece hoje na Engevix? Eu permaneço em Engevix, eu deixei as atribuições de diretor, eu me senti mais confortável, dado a situação em que eu fui envolvido, em não exercer mais atividades de diretoria dentro da empresa, e voltei a desenvolver atividade de engenheiro, 60 anos depois. A acusação aqui menciona alguns contratos que o senhor teria supostamente assinados. Um deles senhor. É um contrato aqui, Consórcio Integradora URC, Engevix e Niplan, em Cubatão. Sim. Essa obra, o senhor foi coordenador de contratos? Eu poderia ver o contrato só para precisar exatamente, porque houve uma outra obra em Cubatão que não era minha. Sim, senhor. Eu fui o coordenador desta obra. Ou seja, eu fui designado pelo vice-presidente, pelo diretor, para ser o responsável pela execução da obra. Por isso, inclusive, eu posso fazer uma complementação? Não? Claro, o senhor está aqui para o direito de audiência. Só o senhor fale no microfone. O senhor tem um campo aí no contrato que dá aí o nome Carlos Eduardo Strauch Albeiro. Essa obra deve ter uma obra de 3 anos, eu vou estimar 300 a 400 contratos de pessoa jurídica, que a gente chama PJ, para prestação de serviço. E deve ter mais de 2.000 contratos de suprimentos, de materiais, equipamentos. Em todos eles, meu nome aparece como coordenador. Por quê? Porque quando se abre aquele centro de custo, o meu nome na minha caixinha, tudo que aconteceu naquela obra vai para o meu nome. Então, não necessariamente o fato de ter meu nome significa que eu assinei ou não um contrato. Tá? Especificamente, esse contrato tem a minha assinatura, eu já havia reconhecido isso, sim. Certo. Esse contrato, esse que eu lhe mostrei, é um padrão? É um sistema padrão da Engevix? Esse contrato é um contrato padrão da Engevix que foi reproduzido ao consórcio Engevix NM Niplan, tá? E passou a vigorar como padrão do consórcio. É um contrato simples, é um contrato estou dizendo especificamente a forma do contrato, né? Que se utiliza para ser expedita a contratação. Tá? Esse contrato, inclusive, tem um detalhe sobre esse contrato, se o senhor me permitir, não sei se é o momento de falar agora. Você pode falar. Esse contrato, na verdade, ele foi substituído integralmente. Ele não só foi substituído integralmente, como esse contrato, lógico que a gente examina depois o que está acontecendo, né? Acho que eu posso mencionar isso, né? E o fato é, esse contrato, ele foi feito numa data errada. Uhum. E isso é muito fácil de constatar, tá? Porque eu, examinando a documentação, esse contrato contém o CNPJ do consórcio, logo no começo. Certo. E o CNPJ do consórcio só foi obtido em setembro de 2009. Uhum. O CGC consta isso.
ou CNPJ, CGC, para aqueles que são mais... Então, doutor, ele não poderia ser celebrado em 1º de fevereiro de 2009, como consta no final. Então, com certeza, esse contrato que eu recebi do Dr. Gerson, esse contrato foi transmitido a mim pelo Dr. Gerson, nesse formato, e ele foi feito com uma data errada. Segundo ponto, esse contrato, o acordo consorcial, reza que deveria ter sido assinado por 3 pessoas do comitê, pelo valor. Tudo que é acima de R$500 mil, o consórcio é gerido no campo para valores menores que R$500 mil por um grupo de pessoas, que são denominados representantes do consórcio, e acima de certo valor, até por atribuição e por importância, esse contrato teria que ser assinado pelo comitê, por todos os comitês. E não existe todas as assinaturas de comitê nesse contrato. Então, provavelmente, por isso, esse contrato depois foi substituído. Qual a assinatura que é do senhor aqui nesse contrato? A minha assinatura é uma rúbrica aqui nesse ponto aqui, de RGVIX, que significa responsável GVIX, e aqui em cima da palavra contratante. Esse contrato consta aqui em GVIX, daí comitê em GVIX, comitê NIPLAN. Passava por comitês também, esses contratos? Tudo acima de R$500 mil, o comitê tinha que aprovar. Então, esse contrato, provavelmente, ele foi substituído, eu só vim ter conhecimento disso agora, quando examinei a documentação com mais detalhe, por um contrato que, inclusive, eu não participei, eu não assinei, desconhecia. Mas o senhor pode esclarecer, então, as circunstâncias desse contrato? Por que o senhor assinou isso aqui? Sim, senhor. Porque me foi solicitado pelo vice-presidente da empresa para assinar esse contrato de uma prestação de serviços estratégica para ele, que seria gerida por ele, negociada por ele, contratada por ele e acompanhada por ele. Ele pediu que eu assinasse esse contrato e desse o andamento burocrático, que é a obrigação do coordenador dar em todos aqueles 1000 contratos que eu falei para o senhor. E tinha passado, de fato, pelos comitês aqui de aprovação? Comitê em GVIX, comitê NIPLAN? Não, senhor. O comitê, como você vê, está faltando assinaturas de comitê. Certo, né? jurídico, eu não tenho comitê. de assinar. Então, eu acho que o que foi constatado em algum momento, e eu digo acho porque não fui eu que constatei, é que esse contrato não valia, ele foi substituído. E o outro é que foi pago integralmente. Então, essa é a cronologia dos eventos desse contrato. E essa empreiteira Rigidez prestou algum serviço lá no consórcio? Esse contrato foi gerado pelo Dr. Gerson de Mello Almada e ele era responsável por controlar essa prestação de serviço ou não. Mas o senhor era o executor desse contrato? Sim, senhor. Em Cubatão. Que obra que é essa aqui mesmo? É obra da reforma da unidade catalítica, unidade de recuperação catalítica de Cubatão. Consta aqui objeto do contrato, serviço de apoio à coordenação de análise e documentação de proponentes do contrato EPC para a ORC. Foi prestado algum serviço nesse sentido por empreiteira Rigidez? O Dr. Gerson de Mello Almada fez a contratação desse contrato. O escopo, quem definiu desse contrato, o valor, quem definiu desse contrato, as condições, foi o Dr. Gerson de Mello Almada. Se esse serviço foi prestado para o Dr. Gerson Mello Almada. E eu acredito, como ele foi cancelado, na verdade esse contrato deixa de ser o contrato que tem o outro contrato. E o que diz o outro contrato? Eu precisaria ver, doutor, eu não me lembro exatamente se é o mesmo. Eu sei que ele foi integralmente substituído, pode ser que seja o mesmo escopo. E o que o Sr. Gerson explicou para o senhor, assim, porque é um valor aqui até substancial, né? 4.810.000, empreiteira Rigidez, que presta serviço lá na obra. O senhor já tinha ouvido falar nessa empresa? Não, senhor. E sabia de alguma coisa em concreto dos serviços dela? A respeito do escopo que ela prestava? Isso. Ele prestava esse serviço para o Dr. Gerson. Ele é que controlava eventualmente isso. Eu não posso dizer exatamente o que ela prestou desse serviço. Seria leviano da minha parte. E o senhor não estranhou nada disso, não? Olha, eu fui chamado pelo vice-presidente da empresa, de uma empresa particular, né, de grande porte, na sala dele, e ele me fez um pedido para dar andamento nesse contrato, né, que era estratégico para a empresa, importante para a empresa, e que seria debitado do centro de custo do meu consórcio.
meu consórcio, quem dera eu tivesse consórcio, do consórcio ao qual eu era o coordenador. Então, tem aquela coisa da... Dr. Gerson já era o segundo nível, eu tinha um diretor acima de mim, eu já estava falando com o dono da empresa. Então, na verdade, eu sequer questionei, nem teria condições de questionar, e se questionar, ele não me responderia. O senhor chegou a conhecer o senhor Alberto Youssef? Sim, senhor. O senhor pode explicar as circunstâncias? Eu tive um encontro com o senhor Alberto Youssef no final de 2013, enquanto o senhor Alberto, seu primo, se apresentou na Engevix, procurando pelo seu Gerson de Mello Almada, e ele queria tratar um assunto com o Gerson, ficou esperando, e a informação depois que me veio da secretária, e queria falar com outra pessoa, porque o Gerson não estava lá. Então eu, como diretor presente, 2013, eu atendi, e ele era um assunto relativo a um contrato, que eu não poderia, ele falou, eu quero tratar de contrato com o Gerson, falou, não posso tratar disso com você, porque eu não sei do que se trata, tem que falar com o Dr. Gerson, foi só isso. Tá? Houve uma outra oportunidade, isso inclusive foi mencionado, que eu estive, a pedido do Dr. Gerson Almada, entregando um envelope num escritório em mãos do Dr. Alberto, no final de tarde, início de noite, a pedido do Dr. Gerson, no Itaim, no bairro do Itaim. Eu acredito que seja na Renato Paz de Barros, do escritório, que ele era numa travessa da São Gabriel. E por que o senhor fez isso? A pedido do Dr. Gerson, que final de tarde, ele falou, eu preciso entregar um documento neste local, para esta pessoa, por favor, faça essa entrega, um caminho que era fácil para mim, eu estava de carro, fui lá, não tinha mais boy na empresa, não tinha mais serviço de courier, eu fui entregar o envelope. E o que tinha nesse envelope? Não sei, o envelope estava fechado, era um envelope de pequenas dimensões, papel ofício, e esse envelope estava fechado. Tem um outro contrato aqui, que é um contrato também do consórcio integrador ORC, que é a GFD Investimentos, só que é um contrato de 21 de outubro de 2013. Esse é de R$ 438.726. Esse contrato também, ele não é um contrato que foi operacionalizado de fato. Esse contrato, ele chegou em minha mesa. A gente tem sistemas de circulação de documentos internos, um bilhete do Dr. Gerson pedindo para dar andamento nesse contrato. Esse consórcio estava se encerrando naquele momento. Estava acabando o serviço, obra, até que a gente conseguiu fazer a obra. E aí o Dr. Gerson pediu que eu desse andamento nesse contrato. E eu iniciei o processo de andamento. O processo de andamento do contrato é pedir a assinatura primeiro do fornecedor e depois dar o andamento interno do contrato. Para quem que o senhor pediu a assinatura? Esse contrato eu enviei. Olha, eu vou ser sincero, se eu falar para o senhor para quem eu pedi a assinatura, eu vou estar sendo leviano no momento, mas ele foi encaminhado pelo normalmente isso aqui tem o contrato tem a formação da empresa anexa, isso foi enviado para a secretária para pegar a assinatura da pessoa. A GFD é uma empresa que no momento eu não conhecia, né? Então, era aquela mesma empresa do contrato anterior? Não, senhora. Lá, aquela empresa era a Rigidez. Perdão. Então, esse contrato, um mês ou qualquer coisa depois, o Dr. Gerson me falou, não dê mais andamento naquele contrato. Tanto por isso ele só tem a minha assinatura. E num local de responsável não existe mais nenhuma assinatura, porque ele parou, inclusive houve uma nota que foi cancelada, a meu pedido, porque esse contrato não tinha validade. O senhor não chegou a ter contato com o senhor Alberto Youssef antes desse episódio que o senhor mencionou há pouco, que ele esteve na Engevix procurando o senhor Gerson?
Na época desse contrato aqui da Engevix com a empreiteira Rigidez, o senhor não teve contato com ele? Olha, o senhor Alberto Youssef, eu era muito cobrado nesse contrato da empreiteira Rigidez, porque, na verdade, a gente nunca conseguia pagar em dia os compromissos. Esse contrato foi feito com o compromisso de pagar mensalmente, né? E eu estou falando do contrato posterior a esse, né? Certo. E, na verdade, isso entra em piloto automático. A fatura entra, essa fatura é recebida no escritório por diversos modos, seja por correio, seja por receber na recepção, seja por entregar no consórcio, ou seja, enfim, essa fatura chega e vai para o administrativo pagar. Tendo dinheiro, paga. Não tendo dinheiro, como qualquer outro fornecedor, né? Isso era um fornecedor para nós, naturalmente, que tinha a mesma regra. O único cuidado que eu tomava era, doutor Gerson, não consegui pagar aquele contrato que o senhor pediu para fazer. Tá certo? Tá, mas enfim, o senhor teve contato com o senhor Alberto Youssef? Eu me lembro que o senhor Youssef chegou a cobrar algumas vezes o pagamento, mas não me lembro de estar pessoalmente com ele. Talvez uma vez, junto com o seu Valdomiro, no escritório, porque o seu Valdomiro cobrava frequentemente, eu quero receber, e silêncio, vai desculpar, às vezes eu tenho tentado lembrar as coisas para ser preciso e ajudar, mas... O senhor não tem certeza do contato pessoal, mas o senhor teve contato telefônico com ele nessa época? Sim, senhor, ele me cobrou o pagamento de fatura. Dessa... Rigidez. Sim, senhor, contrato posterior a esse, que eu não sei qual é. E o senhor não sabia que esses valores eram para propinas, lavagem de dinheiro? Não, senhor. O senhor Gerson nunca lhe explicou a natureza desse contrato? Não, senhor. O senhor Gerson, no momento que pediu assinar, disse que precisava assinar um contrato estratégico e coisa. O senhor também não aprofundou essas questões, não fez indagações a ele? Doutor, esse contrato é um contrato que, no meio de tantos outros, numa obra de, se não me falha a memória, quase 500 milhões de reais, eu tenho contratos lá que, inclusive, todos os contratos não são provocados por mim, mas eles passam por mim. Uhum. Ora, o contrato é provocado numa área de construção e montagem, quando eu digo provocado é necessário, é sentida a necessidade. Ora, o contrato é oriundo, a palavra melhor é essa, de uma área administrativa, como refeição. Ora, o contrato é de uns contratos de suprimento, que eu estou comprando um vaso, uma bomba, alguma coisa. Então, esses contratos... Tem um contrato muito maiores que esse. Tem um contrato para fazer só o canteiro de obra de 7 milhões de reais. Tem um contrato para construir uma subestação, que foi desse contrato, da ordem de, se me falha a memória, com os edifícios auxiliares, quase 24 milhões de reais. Uhum. Eu tenho um contrato de comprar Mas teve bombas. outros contratos em circunstâncias semelhantes? Desse tipo? É. Não posso dizer que houve alguma coisa, seria leviano dizer que houve. Que não. Por que foi cancelado, que eu não entendi o que o senhor disse? Qual o contrato da rigidez? Isso. O contrato da rigidez, na verdade, ele não foi assinado de acordo com os acordos consorcial. E segundo, necessitaria de 3 assinaturas dos 3 participantes do comitê para validar um contrato de acima de 500 mil reais. Segundo, a data estava errada. Eu imagino que seja isso. Vamos dizer o seguinte, eu estou vestindo a minha camisa no momento. Tá. Né? Na época, não fui eu que fiz o cancelamento. Então, esse consórcio não existia em fevereiro de 2009. Então, não poderia existir um contrato em fevereiro de 2009 com o CGC do consórcio. Mas isso não chamou a atenção também para o senhor? Mas, na época, eu não tive, realmente não tive essa perspectiva. Acho que agora que a gente... Depois que foi cancelado e foi feito o novo contrato, o senhor Gerson interveio novamente? Não, eu não tive conhecimento do novo contrato. O novo contrato procedeu dentro do processo do consórcio sem o meu conhecimento. O que eu fazia era pagamentos de notas fiscais que eu julgava serem desse contrato. O senhor Paulo Costa, o senhor conheceu? Não, senhor. O senhor não tinha conhecimento de que parte desses valores iam para o senhor Paulo Costa? Não, senhor. O senhor Gerson, que foi ouvido anteriormente, relatou aqui a respeito da existência de um grupo de empreiteiras que fixavam licitações no âmbito da Petrobras. O senhor tinha conhecimento a esse respeito? Não, senhor. Meu trabalho na empresa começa a partir do momento que o contrato entra para eu administrar.
O senhor nunca participou de reuniões Não, desse senhor. grupo de empresas? Com certeza não, senhor. Depois que o senhor Alberto Youssef foi preso, o senhor era diretor da Ingefix já, né? Em março de 2014. Março de 2014, sim, senhor. Teve alguma movimentação dentro da empresa relativamente a esse fato? Depois que o doutor Youssef ou depois que o doutor... Não, Nosso? depois que o Youssef. Não me recordo, doutor. Não, eu ficava muito no campo, principalmente nessa época eu estava tocando obras fora. O senhor Então, Gerson não lhe procurou para tratar desse assunto? Não, senhor. O senhor Alberto Eu Youssef? não tenho essa liberdade. O senhor Gerson, para nós, era o dono da empresa. Nós, mesmo diretores, ele era o dono da empresa. Nós não tínhamos essa intimidade com ele de ser procurado. O senhor sabe se houve instauração de algum procedimento dentro da empresa para apuração desses fatos? Não, senhor. Eu sei que houve hoje tem um movimento muito forte de ouvidoria dentro da empresa, um canal de ouvidoria, que foi implementado já há algum tempo. Mas com relação à apuração, eu acredito que isso está sendo tratado a nível dos advogados e dos presidentes, do presidente Cristiano e doutor Antunes. Depois que o senhor Gerson foi preso, teve alguma auditoria interna, apuração interna para elucidar esses fatos? Que eu tenha conhecimento, não, senhor. Foi apresentado aqui esses contratos que eu lhe mostrei, foram apresentados pela própria Ingevix no inquérito policial em outubro de 2014.